Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor e o amor. Palavras que rimam, mas que trazem sensações tão distantes quando vem na nossa cabeça e no nosso coração. A dor, estamos constantemente procurando evitar. De certa forma, nós tememos os processos de dor que sempre vêm nas nossas vidas. O amor, nós tentamos cultivar. Estamos aqui nessa vida justamente para aprender a cultivar esse amor. A ideia é explorar um pouquinho o tema da dor e do amor, entendendo por que a dor nos afeta tanto e se é legítimo que nós tenhamos esse temor cada vez que estamos passando por essas situações ou que antecipamos que vamos passar por situações difíceis. Vamos analisar um pouquinho, com base nos ensinamentos da doutrina e do Evangelho, se existe justiça quando passamos por esses processos de dor. Logo, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o porquê. Por que e para que nós temos que passar por isso? Então, finalizamos com alguns pensamentos sobre quando somos acometidos por essas situações em nossas vidas, o que nós devemos fazer? Quais são algumas das atitudes que nós podemos ter? Começo perguntando a todos vocês, aqui na sala, quem gosta de sentir dor? Levanta a mão. Nenhuma mão levantada. Deixa eu inverter a pergunta, então. Quem aqui, diante da perspectiva de ter dor ou passando pelo processo de dor, tenta evitá-la ou passar o mais rápido possível pelo processo de dor? Aí é outra pergunta. É isso mesmo. E quando a gente pensa sobre isso, tá errado a gente se sentir assim? É legítimo que nós nos sintamos dessa forma e tenhamos esse temor em relação à dor, que inevitavelmente chega nas nossas vidas em diversos momentos? Jesus, quando antecipava a sua prisão, céu da Santa Ceia, ele seguiu ao Monte das Oliveiras e adentrou o jardim de Getsemane. Ele se ajoelhou e se pôs a orar fervorosamente. Ele pedia ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mesmo Jesus, em sua grandeza, diante de uma situação onde ele, por sua grandeza, sabia que ia passar por tormentos, tanto físicos, dores físicas, excruciantes, humilhação, sofrimento, nesse momento ele mostrou a sua humanidade e questionou seu Pai na sua oração. Notem, claro, que Jesus disse, se queres, entendendo que, Pai, seja feita a sua vontade, e sabemos como a história continua, tá certo? Naquele momento, sua angústia era tão intensa que, como descrito no Evangelho de Lucas, é o único dos apóstolos que descreve especificamente esse detalhe, ele suava sangue. Até aprendi aqui, fazendo o estudo, que esse é um fenômeno que de fato pode acontecer. Você ter esse processo de suar sangue se você passa por uma angústia muito grande. O que isso nos revela? O que isso nos ensina? Isso simplesmente nos ensina que temer algo que vai nos acontecer
ou tentar evitar a dor é parte da nossa humanidade. Não existe nada de errado com isso. Claro, existem diversas formas de encarar a dor e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas temê-la ou tentar evitá-la é parte de sermos humanos. Já vimos que a dor é inevitável e que temê-la é um processo natural da nossa humanidade. Mas o que diz o Evangelho sobre a justiça da dor? Será que é justo nós termos que passar por tudo isso? Já tiveram situações na vida de vocês, onde vocês, passando pela dificuldade, demonstraram um pouco de inconformidade, até às vezes revolta, se perguntando: por que eu? Por que comigo? Por que agora? O que eu fiz por merecer? Isso também é natural, passa com todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que abre aí a parte das bem-aventuranças, Allan Kardec fala justamente sobre o processo de justiça das aflições. Ele diz: se é soberanamente bom e justo, falando de Deus, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, onde está essa justiça? As vicissitudes da vida, elas têm duas possíveis fontes. Uma, que está na nossa vida presente, e outras que têm origem em nossas vidas passadas. Algumas vezes, se nós nos colocamos a pensar um pouquinho sobre a situação difícil pela qual nós estamos passando, em alguns momentos da nossa vida, nós conseguimos identificar que a dificuldade que nos chega, nós, de alguma forma, causamos a alguém em outro momento da nossa vida. Eu já passei por essa situação diversas vezes na minha vida, onde eu parei e analisei, fazendo aquelas perguntinhas: por quê? Por que comigo? E, um aha moment, identifiquei: nossa, eu já fiz isso com alguém, ou alguma coisa similar com alguém. É um pouco mais difícil quando nós pensamos sobre as vidas passadas. Como sabemos, nós temos a bênção do esquecimento das vidas passadas, por muito boas razões. Não é parte dessa palestra, então, mas sabemos que o esquecimento também é justo. Então é mais difícil quando a gente esquecer o passado, a gente identificar essa causa que está gerando essa dor, esse desconforto, essa adversidade no momento atual da nossa vida. Mas claramente, a ideia aqui, estamos expiando algum mal que fizemos a alguém ou passando por uma prova que nós mesmos decidimos que seria válida para o nosso crescimento espiritual. Assim, nós não podemos perder de vista que algo que parece injusto no contexto da nossa vida atual, verdadeiramente não o é. O processo reencarnatório existe exatamente para que nós possamos passar por essas diversas experiências que vão enriquecer o nosso conhecimento e vão nos ajudar no nosso crescimento. E, algumas vezes, o despertar para esse conhecimento vem na forma de dor.
Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar de plena felicidade na Terra. Diante do que o Espírito da Verdade contesta: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O que está se referindo aqui? A nossa existência grosseira. A nossa existência no mundo de provas e expiações. Então, a felicidade vai ser proporcional ao mundo no qual nós vivemos. Mas a nossa felicidade depende fundamentalmente de quem? De nós mesmos. Depende de quanto conseguimos colocar em prática em nossas vidas as leis de Deus. Essas leis que já sabemos, porque ouvimos aqui quase toda semana, vivem dentro de nós, vivem na nossa própria consciência. Então não temos que buscar em nenhum outro lugar. Dentro de nós encontramos todas essas leis. O Espírito da Verdade, ele apenas nos lembra que existe um caminho alternativo de aprender pelo amor. Quando proativamente nós buscamos desenvolver e aprimorar a nossa conduta moral. Mas quando essa via de aprendizado não está dando resultado, ou está demorando para trazer os resultados, aparecem as dificuldades na nossa vida, as pedras no nosso caminho. Escolhas feitas em encarnações anteriores ou mesmo em nosso passado, nessa mesma encarnação, moldam as nossas circunstâncias atuais. A dor e o sofrimento que resultam desse processo surgem como oportunidades de nós equilibrarmos nossas dívidas kármicas. Pela aceitação, pela perseverança, pela reflexão, o espírito desenvolve novas virtudes, ou seja, evolui. E o progresso que se acumula nos conduz cada vez mais a planos elevados. Perdão. Perdi aqui meu mouse. Como diz Kardec ainda, na mesma pergunta 921, aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais que uma estação temporária, uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Uma vez mais aí a metáfora, terra, hospedaria de má qualidade. Facilmente se controla de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Uma vez mais, depende de nós. Nos dedicamos, fazemos os preparativos corretos, a viagem vai nos levar na direção que tem que nos levar, que é a ascensão. Entendemos que as aflições existem, são inevitáveis. Entendemos, a partir dessas reflexões, que elas são justas, pois que Deus é justo. Ainda assim, vale perguntar, por quê? Por que nós temos que passar por isso? Não existiria, talvez, alguma outra forma de seguir no nosso processo evolutivo? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu recomendo fortemente a leitura, se alguém ainda não leu, de Leon Denis, ele nos revela no capítulo 26 que a dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos que nos aperfeiçoam.
Quando nós sentimos uma dor física, o que isso significa? Significa basicamente que alguma coisa no nosso corpo está em desequilíbrio. Precisa ser cuidado. Se nós pensamos, por exemplo, no nosso carro, tem lá o odômetro, conforme nós vamos usando o carro, ele vai marcando mais distância, e no momento ele nos indica que está na hora do carro passar por manutenção. É um indicador para que nós tomemos uma ação. No mesmo carro, o velocímetro talvez nos indique que estamos atingindo uma velocidade que pode ser perigosa para a nossa segurança. Nosso corpo é similar, se nós pensamos na dor física. O que uma dor de cabeça pode indicar? Várias coisas. Talvez que seja a hora de comer alguma coisa, porque estou muito tempo sem comer, ou é muito tarde e eu tenho que dormir e descansar. Se eu tenho uma dor nas costas, talvez indique que eu precise cuidar da minha postura, ou precise começar a fazer exercícios. Então, as dores físicas são, de alguma forma, indicadores que pedem uma correção na nossa atitude física. Ainda no capítulo 26, falando sobre a dor física, Leon Denis nos diz: às almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmo. Quer dizer, mesmo a dor física que está nos pedindo para que tratemos de corrigir algo em nosso corpo físico, ela tem um elemento de aprendizado moral. Ela nos ensina a aceitar o processo de dor física. Ela nos ensina a ser pacientes, que são elementos fundamentais para a nossa reforma moral. A dor moral, se nós fazemos a comparação, ela não é muito distinta. Ela indica a necessidade de algum ajuste nas nossas atitudes, na nossa conduta. Um pouquinho mais adiante no capítulo, Leon Denis diz: a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Uma asa que ajuda a alma escravizada a desprender-se. Ou seja, a dor é um meio usado pelo nosso Criador para nos chamar à nossa verdadeira realidade. Que é qual? A nossa realidade espiritual. Nós que habitamos esse corpo físico, nesse planeta de provas e expiações, estamos constantemente expostos, como a Denise nos disse, às tentações da matéria e da carne. E ainda muitas vezes, nós sucumbimos e simplesmente nos esquecemos da riqueza dos bens espirituais. E nesses momentos, do alto vem um chamamento à realidade das coisas, a nossa realidade espiritual. De um lado do espectro das nossas atitudes e comportamentos, nós temos a nossa vida material, as nossas paixões, os nossos apegos. De outro lado, temos a nossa realidade espiritual, nossa missão de elevação e da libertação das amarras que nos prendem a esse mundo material e nos aprisionam de alguma forma numa condição inferior. Como diz Leon Denis, e eu vou fazer várias citações a esse capítulo que se chama A Dor,
Ele diz: a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si. Ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à realidade espiritual única e duradoura. Se nós pararmos para pensar sobre as nossas vidas, a realidade é que nós estamos, na maior parte do tempo, nos preocupando justamente com as coisas materiais. E às vezes nós esquecemos até da nossa realidade espiritual. Por sorte, vem aqui toda terça-feira e relembra, né? Mas a gente esquece às vezes da nossa realidade espiritual. A gente tem tantos desejos, necessidades físicas, não é mesmo? Quantos de nós no mundo vão além, ignoram a realidade espiritual? Ou pior, negam a realidade espiritual? Nós temos um longo caminho a percorrer. Um pouquinho mais adiante ainda, Leon Denis nos diz: o sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio da vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos de consciência. E o mesmo sucede com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Também ouvimos isso um pouquinho da Denise na abertura, sobre as águas paradas que não se movem. E a analogia aqui que Leon Denis faz é muito interessante, que ele compara o progresso humano com o progresso nos animais. Ele diz que os animais já sofrem. Eles sofrem por um bom motivo, não é à toa, né? Os que têm animais de estimação ou já tiveram, sabem. Porque isso faz parte do processo de evolução do animal para chegar ao momento de despertar da sua consciência. E ele compara, a analogia que ele faz é com o ser humano nas suas primeiras encarnações. Se hoje, como eu mencionei, às vezes nós nos esquecemos da nossa realidade espiritual, imagina o ser humano nas suas primeiras encarnações. Então o que aconteceria? Não haveria movimento, não haveria ascensão, não haveria progresso. Por isso existe essa alavanca que vem e nos impulsiona, e ela é absolutamente necessária. Sabemos que a vida, e já falamos, a vida não começa no berço nem termina no túmulo. A reencarnação permite que o espírito vivencie nos diferentes corpos, nas diferentes experiências e circunstâncias, tudo aquilo que é necessário justamente para o nosso progresso. Essas situações dolorosas são partes de um plano de resgate e de evolução, onde a alma é forjada nas provas da vida. Passar da ilusão da matéria à realidade do espírito não é um processo fácil. Nós sabemos, é extremamente difícil. Justamente porque estamos apegados à nossa realidade material. Como nos diz Emmanuel no livro Palavras de Emmanuel, psicografado pelo Chico, o sofrimento é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a sociedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. Tudo que acontece aqui anestesia o nosso espírito, faz com que nós nos esqueçamos da nossa verdadeira realidade. Uma vez mais se justifica esse processo que vem
para nos despertar. A natureza, ela nos oferece metáforas perfeitas para nos ensinar como lidar com adversidades. A ostra, esse ser tão frágil, silencioso, nos ensina uma realidade que às vezes é custosa para a gente entender. Que a dor, quando acolhida com inteligência, pode ser um motor de beleza e de transformação. Quando um grão de areia entra no interior da concha da ostra, esse grão de areia a fere. Assim mesmo, a ostra não tenta expulsar o invasor. Ao contrário, num processo de extrema paciência e resiliência, ela vai envolvendo o grão de areia em camadas de nácar. Até que esse grão de areia se converte em uma joia de rara perfeição, que é a pérola. Para os filósofos estoicos, como Sêneca, a dor não era um inimigo a ser combatido, mas um mestre severo que ensina, através da resistência ao verdadeiro domínio de si mesmo. Marco Aurélio, o imperador, também filósofo estoico, escreveu: "O fogo prova o ouro, e a adversidade prova os homens." A dor é, então, um processo de lapidação. Pensamos nas metáforas da pérola, do diamante, porque assim como o diamante precisa da pressão e do tempo para revelar o seu verdadeiro brilho. Também nós precisamos dos embates da vida para revelar a nossa essência espiritual. Por isso e para isso sentimos dor. O processo de dor não existe em vão, ele é justo, ele é inevitável e ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Mas como podemos agir nesses momentos em que somos acometidos por essas dores da nossa vida? Quais são algumas das possíveis reações que nós podemos ter diante desse processo? Leon Denis, no mesmo livro, mas no capítulo 24, que se chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, ele diz: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde existência. Ou seja, se nós mantemos pensamentos elevados, mesmo diante das dificuldades, isso vai impregnando o nosso corpo, a nossa consciência e nos ajuda no processo. Meditar, refletir são atos fundamentais do processo de aceitação da dor. A oração é um bálsamo
que, quando bem aplicado, traz grande alívio. Lembremos aí da passagem de Jesus, quando entra no jardim de Getsemane, ele se ajoelha diante da sua aflição e se põe a orar. E como é muito merecedor, vem o anjo e o consola. Estudar o Evangelho de Jesus e as obras espíritas também é muito importante, porque ajuda na busca de consolo. Se entendemos um conceito, se sabemos que a dor é fundamental no processo de burilamento da nossa alma, simplesmente o fato de entender os mecanismos pelos quais ela opera auxilia nesse processo de cicatrização do espírito, quando nós passamos por dores e ainda mais por dores muito intensas. Ajuda a que dominemos as nossas emoções, que é absolutamente fundamental no nosso crescimento espiritual. Epiteto, também filósofo estoico, dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Ou seja, por nossa vontade, pelo domínio do nosso pensamento, podemos vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar a algo em nosso proveito, para o nosso crescimento, fazendo dela um instrumento de elevação. Outro caminho importante para lidar com o processo de dor reside nos atos de caridade, benevolência, compaixão. Ana Clara era uma pessoa que sempre teve uma fé muito forte, religiosa, frequentava a igreja, sempre orava a Deus, nosso Pai. Mas em um determinado momento da sua vida, ela perdeu a sua mãe. E ela era muito ligada com a mãe. E por conta desse processo de perda, quantas perdas nós não temos na nossa vida, ela ficou desacreditada. Ela não sabia mais no que ela acreditaria. Um dia, diante desse processo, sentindo seu coração dilacerado pela falta que ela sentia, saudade que ela sentia da sua mãe, ela teve um impulso de voltar à igreja que ela frequentava. E, enquanto ela orava, uma amiga da comunidade da igreja entrou na igreja e a convidou, porque eles estavam fazendo planejamento para as ações que eles fariam na comunidade no próximo ano. Discutindo essas ações de auxílio, Ana Clara encontrou um novo significado para a sua dor. Ela deixou de residir na dor e ela passou a atuar a partir da dor que ela estava sentindo. De que forma? Ela começou a se dedicar a ações de caridade, especificamente a auxiliar pessoas que passavam por um processo de perda ou de alguma outra adversidade em suas vidas. Hoje, ela sente a sua mãe muito presente através dos ensinamentos que ela a cada dia pode dividir com outras pessoas. Esse é o poder da benevolência, de ajudar as outras pessoas. Finalmente, não podemos esquecer esse ponto tão importante que já abordamos. Eu vou enfatizar mais uma vez, que é: se a dor é justa e nosso Pai de amor somente nos manda o que é necessário para o nosso desenvolvimento e que vai nos fazer bem, tenhamos fé
na edificação do seu reino. E tratemos de edificar esse reino inicialmente dentro de nós. Fé em Deus é outro elemento fundamental quando passamos por essas dificuldades que nos afetam nas nossas vidas. E falando em fé, eu recordei da comovente história de Marcel, o menino do número 4. Ela está relatada no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. Céu e Inferno é uma das obras que eu particularmente mais gosto. Não é tão citada, mas ela traz exemplos incríveis da espiritualidade, de espíritos que passaram por grandes dificuldades e conta um pouquinho a jornada e o processo que eles tiveram até eles chegarem a um nível de entendimento em relação àquilo que eles estavam passando. Marcel descreve a obra, tinha mais ou menos de 8 a 10 anos, e ele vivia num corpo inteiramente contorcido. A imagem não faz jus ao que era a realidade do Marcel aqui, a ideia não é chocar ninguém, mas ele, pela descrição, você vê que a situação era bastante pior do que ela aparece aqui na nossa imagem. Tanto pela sua deformidade, que era inata, ele nasceu com aquilo, como pela progressão da sua enfermidade na vida que ele teve aqui no nosso plano terreno. Esquálido, o menino era pele e osso. Como descrito também aí no capítulo 8, seus sofrimentos eram atrozes. Marcel viveu uma vida curta nessa encarnação. Perdão. Ele viveu uma vida curta nessa encarnação. Enquanto ele viveu, ele demonstrou uma inteligência, um respeito, uma compaixão que não eram compatíveis com a idade que ele tinha. Por conta das dores que ele sentia, ele não queria incomodar outros enfermos que compartilham com ele o espaço daquele hospital. E um médico que se afeiçoou muito ao Marcel, percebendo essas qualidades elevadas que ele tinha, que passava tempo com ele, ele pediu ao médico para receitar mais remédios para a dor, porque assim ele poderia conseguir dormir com o intuito de não atrapalhar o descanso dos outros enfermos. E o médico, ainda que o alertasse que isso poderia fazer mais mal do que bem nas circunstâncias que ele vivia. Após desencarnar e ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, o Marcel trouxe essa mensagem, onde ele diz: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Ela lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Ela lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam harmonia piedosa bem diferente da de coros de lamentações mesclados com blasfêmias. O que ele está nos trazendo aqui é exatamente a descrição do poder da fé para lidar com essas situações de dificuldade. E comparando duas atitudes bem diferentes diante dessas dificuldades. Uma na qual
existe a revolta, a blasfêmia, a reclamação, a lamentação, que faz com que nós simplesmente nos entrincheiremos cada vez mais no processo de dor. É um processo de escravização e não de libertação. E a atitude distinta, que é a atitude de aceitação, de dirigir preces, pedir auxílio, que verdadeiramente nos ajuda nesse processo de libertação e de superação do momento de dor. Essa mensagem, Marcel revela que sua última encarnação, essa encarnação como menino do número 4, foi uma missão pedida por ele mesmo para terminar o processo, seu processo de depuração espiritual. E essa foi uma encarnação relativamente curta, porque ele morreu jovem, mas ele revela também que numa encarnação anterior, ele passou por suplícios similares até o fim da sua vida, até sua velhice, buscando resgatar, expiar as faltas que tinha cometido. Bom, 40 minutos de palestra, o tema é dor e o amor. Cadê o amor em tudo isso? Tá certo? Mas falamos de dor, de adversidade, de dificuldade, entendemos a importância. Mas cadê o amor? O amor é, mais uma vez, a expressão máxima de tudo que o nosso Pai deseja para nós. E, uma vez mais, se o que recebemos são essas adversidades, elas refletem o amor do nosso Pai por nós e nada mais. Se pensamos no amor de Cristo por cada um de nós, como isso glorifica a dor? Diante da cruz do Calvário, de tudo que o Cristo passou nesse mundo, sem nunca ter feito mal a ninguém, pelo menos não naquela encarnação, a nossa cruz se torna bastante mais leve. Ainda no capítulo 26, a dor, Leon Denis nos diz: tudo que vive nesse mundo, a natureza, o animal, o homem, sofre, e contudo o amor é a lei do universo, e foi por amor que Deus formou todos os seres. A dor acompanha cada um de nossos passos, espreita-nos em cada curva do caminho. Em palavras de Emmanuel, ele nos diz: o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que muitas vezes ouvimos: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. E no capítulo 27, que segue o 26, que se chama a dor, o 27 chama Revelação pela Dor, Leon Denis nos diz: o sofrimento é apenas um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros, incentivo para a nossa marcha. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitamente justas e boas. Não infligem a ninguém penas inúteis ou imerecidas. E assim, a partir da dor, temos a revelação desse amor do nosso Pai por nós, por meio da fé, por meio da aceitação, temos o nosso processo de ascensão. E para concluir, ao invés de recapitular aqui cada um dos pontos, já que nós estamos numa era de inteligência artificial, eu resolvi pedir uma ajudinha para o Copilot aqui, e vou fazer na forma de um poema, o sumário da apresentação. Eu não sou poeta, então não compus, foi ele, Copilot, não tenho mérito pela composição, e também não sou recitador, então, por favor, sigam aqui comigo. O poema diz mais ou menos assim: ninguém deseja a dor que nos consome, mas o próprio Cristo, em sua oração, provou no horto, invocando o nome, a humana angústia e funda aflição.
Justa é a prova que o Senhor envia, pois Deus é bom e nunca age em vão. Através de vidas, a alma se alivia e colhe em cada queda uma lição. A dor é mestra que nos abre a estrada, sinal de que algo pede correção. Qual grão na ostra, a ferida é lapidada, em pérola se torna no coração. Na prece, no estudo e na bondade, o peso da matéria se desfaz. Quem serve o próximo com caridade transforma o pranto em luz, em fé, em paz. E no fim de toda mágoa e todo pranto brilha a verdade que nos faz irmãos. É por amor, amor imenso e santo, que Deus o Pai nos guarda em suas mãos. Permaneçamos então guardados nessas boas energias nas mãos do nosso Pai. Muito obrigado pela atenção.